Fala galera, sejam bem-vindos ao Engenharia Infinita, né? Que é uma iniciativa nossa, mais uma vez, tentando trazer aqui o máximo de informação e informações para vocês, profissionais, pessoas que querem conhecer iniciativas legais, né? Que querem entender um pouquinho da abrangência da profissão, até onde a profissão pode chegar. E a ideia realmente é debater assuntos, falar um pouquinho do conceito de organizações infinitas. Para quem acha que engenharia infinita é um nome que é só para trazer aí o alcance da profissão, não, é para debater realmente novas organizações, cultura organizacional, projetos bacanas, pessoas que mudam a vida de outras pessoas, impactam positivamente. E hoje a gente está recebendo aqui o Igor que é gestor nacional da Teto, que é uma das iniciativas aí que a gente admira muito, que a gente conseguiu trazer, que a gente convidou o Igor. Para quem não conhece a Teto, o Igor vai falar muito sobre essa iniciativa, como ele chegou até onde ele está hoje. O Igor que é arquiteto e urbanista formado pela Unesp, né, Igor? Isso. Aí, ó, viu só? Engenharia e arquitetura podem trabalhar juntos, sim. A gente tem o prazer aqui de recebê-lo, gerente social nacional da Teto Brasil, desenvolvendo projetos hoje em mais de 50 territórios, 7 estados e Distrito Federal, mestrando em Habitat na USP, né? Experiência em políticas públicas, esse é um dos motivos também que traz ele até aqui. Vocês sabem o quanto a gente defende bons projetos e políticas públicas que mudam a vida das pessoas. Foi reconhecido como Valuable Young Leader em 2019, né? Ou seja, é um grande nome. Igor, seja bem-vindo à Engenharia Infinita, cara. Começando essa nossa temporada aí de conversas por meio desse Obrigado, podcast. prazer estar aqui. Fala um pouquinho de você e da Teto, para quem não conhece a Teto, conhecer um pouquinho desse trabalho impressionante que você faz. Bom, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco das ideias, um pouco do trabalho, da profissão. Acho que desse impacto que a construção civil, seja pela arquitetura, seja pela engenharia, pode ampliar. Então, sou arquiteto urbanista, especialista aí no campo de habitação de interesse social, políticas públicas. Estou na Teto já há 7 anos. Então, eu comecei na organização como voluntário em 2016, ainda como estudante de arquitetura. Então, estudei no interior de São Paulo, Presidente Prudente, na Unesp. Abraço pessoal de Prudente aí. Abraço para o interior de São Paulo, que também tem um papel importante na minha formação como um todo. Então, comecei como voluntário lá em 2016, com construções em Campinas, com atividades da Teto aqui na capital, e passei a ser uma figura contratada, um colaborador da organização em 2018. Primeiro gerindo o programa de moradias da Teto em São Paulo. Então, passaram aí pela minha gestão mais de 300 moradias construídas. Fala um pouquinho do que a Teto faz. Ótimo. Igor, que é esse Sim. Que eu acho que é o grande ativo que nós temos aqui. Com certeza, né? Bom, a Teto é uma organização social, uma OCIP, né? Uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. A Teto Brasil é um braço, digamos assim, da Tétio. A Tétio é uma organização que surge no Chile em 1997, primeiro dando uma resposta emergencial para situações como terremotos, como grandes catástrofes. Então, uma organização que vai surgir entre estudantes de uma universidade com outras pessoas de comunidades do Chile. Começa numa cidade que chama Curanilaui, lá em 97, e vai se expandindo para a América Latina com o passar dos anos, né? Então, hoje a Teto está em 18 países, né? A Tétio. Então, a gente está desde o México até o Uruguai, tá cobrindo aí quase toda a América Latina e Caribe, então em países que sofrem muito com desafios maiores do que os nossos, por exemplo, como Haiti, Honduras, a gente teve um tempo na Nicarágua. Então são realidades que até tu trabalha hoje na América Latina, e no Brasil está desde 2007, né? Então a gente tem 15 anos, já está indo para o 16º ano. A Teto, basicamente, ela é focada em habitação de interesse social, né? Família de baixa renda, pessoas que não têm condição de ter um teto, né? E vocês atuam de alguma maneira aí tentando levar esse tipo de
de ativo para essas pessoas, né? Esse é o principal foco da Teto. Isso, eu costumo tratar que a Teto é uma organização que faz projetos de moradia e infraestrutura. Eu já comento um pouco dos temas de trabalho da organização para fortalecer comunidades, né? Bacana. Então, Então é muito mais do que um projeto ou construir uma casa. exatamente, né? Eu costumo falar para os moradores que a gente não é uma construtora, né? Não, que tem as construtoras evidentemente têm seus papéis, mas a Teto é uma organização que tem uma expertise técnica, né? Então a gente faz projetos muito inovadores, com alta tecnologia, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas sempre com um trabalho, uma metodologia social muito forte, entendendo que essas comunidades elas têm potências, né? Então não são lugares de apenas carências, né? São lugares que têm muita coisa a ser fortalecida. Então, quando eu faço um espaço coletivo, uma escola, um centro comunitário, numa comunidade como essa, é possível fortalecer, potencializar coisas que ali já existem, né? Então, às vezes, já existem iniciativas de, por exemplo, educação, iniciativas de saúde que não têm um espaço para se desenvolverem. Quando a gente chega e faz um projeto como esse, aquela potência que já existia floresce. Então, isso é fortalecer as comunidades, é fortalecer potências que já existem via projeto, né? Então, a gente usa o projeto como realmente um mecanismo, um catalisador de transformação, de impacto social como um todo. A Teto trabalha em torno de 4 temas mais amplos. O primeiro é o acesso à terra, num sentido de apoiar situações fundiárias e que necessitam de um processo de regularização. Regularização, o pessoal do Reurb aí, ó. Exatamente, né? E Que conexão bacana para vocês, ó. como incluir esse tecido de cidade à cidade formal, né? De Sim. como levar serviços, tudo isso vai passar uma hora ou outra pelos processos de regularização, né? Então, até tu tenta apoiar nisso, cruzando informações, fazendo articulações com o Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, realmente, Judiciário. porque acaba sendo um problema também, né? As ocupações irregulares, não adianta você desprender toda essa energia, essa expertise técnica que eu tô entendendo aqui, Igor, você me corrija. O grande ativo da Teto não é, que nem você disse, construir casas, não. Né? É pensar a comunidade, pensar em solução, trabalhar com inteligência, com tecnologia, aplicado, né, a sua experiência, o que você estudou, toda essa sua trajetória, né, aplicado para ajudar pessoas que realmente precisam desse tipo de trabalho, esse tipo de dedicação, esse tipo de inteligência, mas de uma maneira muito bacana, né? Desde a regularização, que você falou que é o principal pilar, que isso é muito bacana. Não é só lá e resolver e depois essa pessoa ter problema. Exato, porque claro que o teto é um problema super crucial, mas o chão também é um problema super crucial. Então, atrelar a regularização como um dos princípios, um dos pilares para que o habitat dessas famílias seja digno é fundamental. Então, ter esse pilar como acesso à terra como uma das frentes do trabalho é super importante. A gente tem a moradia como uma das frentes, né? Então, hoje a Teto no Brasil tem 2 perfis de moradia, um perfil emergencial, que é uma tipologia de moradia em um wood frame panelizado, que a gente tem um módulo de 15 e de 18 metros quadrados, com banheiro, onde a gente implementa nas realidades mais precárias, né? Então, a família que realmente perdeu a casa no incêndio, tem uma casa que está para desmoronar, que mora na lama hoje, você constrói uma moradia de emergência como esse primeiro passo, né, para essas famílias. E hoje a gente tem um módulo de moradia semente, que é uma moradia construída em módulos de 9 metros quadrados, que eles associados podem se tornar moradias maiores, né? Então, hoje a gente constrói um módulo base de 27 metros quadrados, que é a junção de 3 módulos de 9. Essa moradia semente, hoje a gente usa o steel frame, podendo também usar o wood frame. A gente entregou agora uma tipologia usando polipropileno, por exemplo. Então, a gente associa vários materiais, várias tecnologias. São novos métodos construtivos, né? A gente está falando aqui de... eu sou engenheiro de telecomunicações, né? Mas eu tenho aí uma interface muito grande com o pessoal da engenharia civil, até por causa da função no CREA.
Mas a gente está falando aqui de módulos de processos construtivos muito modernos. A gente está Uhum. falando, olha só que coisa bacana. A gente está falando de habitação de interesse social, a gente está falando de pessoas assim que precisam, né, que não têm aí a possibilidade de ter acesso a esse tipo. Mas a gente tem uma empresa que olha para isso e consegue encaixar eh, o que tem de mais moderno hoje no mercado dentro Exato, desse exato. nicho, cara. Essa é a Bacana. ideia. Eu costumo falar que é trazer, como que a gente traz o melhor da tecnologia da construção civil para a favela, assim, como... E de uma maneira acessível. Exatamente, exatamente. Como que a gente traz para as marcas, para as empresas, é uma oportunidade, às vezes, de divulgar o próprio material, Sem de dúvida. treinar a mão de obra local. Então, a gente, com alguns parceiros que nós temos, a gente leva profissionais para testar, não, né? Para implementar esse novo sistema construtivo. Por exemplo, o Steel Frame não é um sistema difundido nas comunidades mais Ah, precárias do Brasil, não, nem evidentemente. nas comunidades, mas nem em outros padrões. Hoje, você Exatamente, vai num condomínio de áudio, médio, alto padrão, é tijolo, alvenaria e acabou. exato, Você não exato. vê steel frame nem wood frame. É muito difícil de você ver isso aí. Exatamente. E você tem pouca mão de obra também capacitada para fazer isso. Então, o que, que a gente faz nesses projetos também? Leva a construção dessas soluções e leva também profissionais que vão treinar outras mãos de obras, Na na comunidade. Então, comunidade. você treina as pessoas de lá. Exato, porque você aprende um novo ofício, você pode obter renda de uma outra maneira, né? Então, também colocar a cidade como um todo em contato com essas novas tecnologias. Isso é muito, muito É massa. uma construção ágil, uma Quase que eu construção falei um seca. palavrão aqui, eu não sei se pode falar palavrão aqui. É uma Essa- construção a seco, né? Sim. Trazer isso, esse tipo de tecnologia para esses locais, esses territórios que não acessam, né, esse tipo de materialidade, de método construtivos, para a gente é fundamental, né? Então, a gente vem trabalhando com o Steel Frame desde 2021, com alguns parceiros, né, líderes no mercado, que, enfim, junto com a Teto estão realizando moradia, centro comunitário e outros tipos de projeto nesses territórios. Então, a Moradia Semente, que é esse projeto que foi inclusive premiado agora no Latam Smart City Expo Congress, lá no México, e ganhou um prêmio como uma das tecnologias mais inovadoras em implementar moradia na América Latina. Porque quando eu falo de moradia, esse perfil de família que a gente está atuando, hoje, o Vinícius, não acessa a moradia via mercado, porque não consegue pagar, Não tem como. e não vai acessar via política pública também, porque esses territórios têm tantas vulnerabilidades associadas de nível jurídico, técnico, etc., que eles não estão nem inscritos nas filas de habitação. Então, ou seja, eles estão aquém da política pública, né? Olha onde, como a gente tem problema para resolver. Fazendo aqui a gente já conversou, a gente bateu um papo antes, né? Eu perguntei dentro do levantamento aqui que a Marina fez pra gente, 15 milhões de pessoas vivendo em favela. Esses são números oficiais, mas pode compartilhar com a gente a sua opinião, faz favor, Igor. Assim, para mim, esse é um número subdimensionado. Porque você tá lá, você tá na ponta, ninguém te contou, você vive isso no seu dia a dia, você tem Exato. dimensão muito melhor do que a gente. Exatamente. Enfim, eu também sou pesquisador, né? Então pesquiso esse tema. Pronto. Então, a gente está falando de mais de 20 milhões de pessoas morando em favelas hoje, seguramente no Brasil. Você tem muitas favelas que não estão nem no mapa, não estão Então, gente, nós estamos falando de habitação inicial. favela, tá? Habitação de interesse social, uma iniciativa que é impressionante, sensacional, né? Mas tem que ser replicada, tem que ser conhecida, tem que ser divulgada, tem que ser apoiada, né? Que cuida realmente daquela pessoa que não está inscrita, né, nos programas de habitação social, que são políticas públicas hoje, que realmente tem aí a sua funcionalidade, tem o seu foco, mas nós estamos ainda falando de um problema maior. Exato, exato. A política pública, uma hora, tem que chegar nessas famílias, claro, né? Exatamente. Mas hoje ainda não chegou e eu não vejo chegando rapidamente. Infelizmente, isso é um problema geracional. Essas famílias têm hoje um grande número de famílias, que é muito triste dizer isso, mas que vão nascer e morrer num barraco de madeira.
num barraco úmido, num barraco que entra bicho, num barraco que cede a cada chuva. E aquela velha máxima que a gente tem no país, que já foi objeto de pesquisa, que assim, o CEP que você nasce determina aí a Suas sua vida. As oportunidades. oportunidades, o lugar que você vai morrer. É quase uma sentença de morte, às vezes. Exato, exato. É uma condenação Exato, no berço, né? Você é exatamente. condenado no berço. Você não escolhe onde você vai nascer, você simplesmente nasce, né? E a partir dali, dependendo do CEP que você nasce, determina realmente a A sua vida. sua, os seus passos, né? E ter a moradia como esse sustentáculo, né? Ter uma boa moradia para você, enfim, poder voltar para casa e ter um lugar seguro para estar, um lugar onde você tem um mínimo de iluminação para poder estudar ou para poder conviver com a sua família, que tem um mínimo de conforto, segurança, infraestrutura. Então é isso que a gente traz com o nosso programa de moradia. Então a Moradia Semente hoje traz banheiro, sala, cozinha, quarto, é uma moradia que pode ser ampliada, pode ser via autoconstrução. Então, o morador pode expandir essa moradia depois que a gente constrói. É realmente um módulo semente para florescer outros impactos, entendendo esse papel nodal da moradia. Hoje, a moradia deveria ser um pilar-chave de todas as nossas discussões, né? A gente não vai conseguir resolver pobreza, resolver o problema das nossas cidades, que é um problema de todo mundo, é um problema, sobretudo, da construção civil, da engenharia e da arquitetura. Eu costumo falar, por exemplo, um médico não vai abrir mão de um problema relacionado à área da saúde ou da medicina. Então, por que arquitetos e engenheiros, em dado momento, abriram mão de resolver esse passivo de urbanização das nossas cidades, né? Então, acho que a gente tem que assumir como responsabilidade, como um campo possível de expansão da atuação profissional, e também como, enfim, um mercado, assim, as pessoas consomem material de construção, né? As pessoas estão construindo suas casas o tempo inteiro, né? Então, ter esses profissionais próximos a essas pessoas é Você garantir uma acha boa construção. que tá aonde a gente falhou como, não como profissão, né? Mas como ser humano. Porque lembrando, eu fiz engenharia de telecomunicações. Mas você entra na universidade, né? Você tem lá as matérias técnicas, aquela grade horária, e você sai muito direcionado para iniciativa privada, para trabalhar numa construtora, num bairro nobre, e construir prédio e ganhar bem, Uhum. né? É basicamente isso. Em nenhum momento as pessoas enxergam essa situação como oportunidade, realmente. Ninguém tá falando aqui para trabalhar de graça, não ser remunerado por isso, não, né? As pessoas simplesmente não olham Aham. para esse espaço como uma oportunidade, para dar um apoio, para focar nisso, porque vai resolver um problema, vai mudar a vida de muita gente, vai ajudar a gente pra caramba ali, vai ser satisfatório, não tenho dúvida nenhuma, né? A não sei que seja uma pessoa muito ruim mesmo, porque fazer bem pros outros faz bem, né? Exato, exato. E ainda assim ser remunerado porque é uma boa oportunidade. Claro, claro, uma profissão, né? É a sua profissão em prática, é colocar a ciência, as tecnologias a favor do desenvolvimento de um país, assim. A gente, no Exato. fim, às vezes eu lanço a pergunta, você já imaginou como seria o Brasil se todo mundo tivesse casa? Se todo mundo tivesse as suas oportunidades, o quanto não seria um país com mais oportunidades, né? Com mais desenvolvimento das tecnologias, assim. Se todo mundo tivesse para onde voltar bem, né? Para viver bem. E aí você me perguntou onde talvez a gente tenha falhado. É claro, é um percurso de sucessivas falhas, mas eu acredito que tem duas questões fundamentais. Uma primeira é uma separação, um distanciamento e entender, às vezes, que isso não é cidade, como se as favelas, os assentamentos informais não fossem cidade. Hoje, no Brasil, a gente tem 2/3 da nossa cidade, basicamente, num regime de informalidade. Você tem municípios aqui na região metropolitana de São Paulo que 70% dos domicílios não tem uma matrícula. Não tem a matrícula no cartório de registro de imóveis. Ou seja, a gente tem
talvez mais cidade informal do que formal. E a gente separou isso em algum momento, entendeu? Não, as profissões como arquitetura e engenharia vão trabalhar só para esse nicho que a gente está entendendo como formal, sendo que tem um monte de cidade fora disso. Então, essa separação para mim é crucial. E no ensino não foi feita essa reaproximação. Então, se na faculdade você está em contato toda hora com isso, isso é super instigante, né? Eu costumo falar, por exemplo, que é mais difícil, e eu tenho certeza disso, fazer uma casa numa favela do que eu fazer uma casa num condomínio. É tecnicamente muito mais desafiador. Exato. Muito mais desafiador. Você tem que aplicar os conceitos da engenharia e da arquitetura de uma maneira muito mais precisa, muito mais complexa do que você fazer num cenário onde você pode aplanar, você pode trazer a máquina que você quiser, você pode fazer a sondagem com vários pontos. Então, num cenário de favela, eu não consigo entrar uma máquina, às vezes eu não consigo entrar um painel de 1,20 m por 2,40 m. Então, como que eu vou aplicar o que eu aprendi, aplicar a ciência, aplicar a física, aplicar a matemática, aplicar as disciplinas de projeto num cenário mais complexo, super instigador, né? Então, as ciências brasileiras, em dado momento, não entenderam isso como algo importante para o desenvolvimento da própria ciência da construção civil. Então, acho que a gente ainda tem essa oportunidade, né? Esse passivo ainda existe. Então, acho que dá para a gente ainda enfrentar esse desafio como profissionais do campo. Eu ia perguntar justamente isso, né? Dentro desse universo aí, 20 milhões de pessoas vivendo em favelas, né? Um dos números oficiais também, quase 6 milhões de pessoas, de famílias hoje, vivendo sem casa ou em situações precárias. Não dá a impressão, você que está lá, você está na frente, né? E realmente é uma pergunta. Não dá a impressão que a gente está enxugando gelo, né? Que as coisas não vão mudar, que assim, que isso é um ciclo realmente que vai ser muito difícil de sair. Não dá essa impressão? Ou você tem realmente esperança que as coisas vão mudar? Bom, eu costumo trabalhar com Pode falar a verdade. Não tem ninguém escutando a gente. Eu trabalho com esse horizonte de que é possível. Assim, eu também. Eu acho que é realmente possível transformar a nossa realidade e somos nós que vamos transformar essa realidade. Mas todo mundo que fala que não é possível mudar, assim, ocupasse um pouquinho do tempo, desse um pouquinho de energia para tentar mudar, com certeza metade dos problemas teria resolvido. Exato. Primeiro é uma postura mental do tipo, dá para fazer isso, como assim? Dá para resolver, outros países resolveram ou estão caminhando para isso, por que nós não? Né? Então, acho que tem que ter um pouco de brio, de utopia mesmo, não, isso dá para resolver. É claro, tem um caminho, um percurso para isso, mas é possível, eu acho que é possível, só que é muito difícil e hoje talvez a gente enxugue gelo, para usar essa expressão, em alguns cenários, porque nós não estamos ainda devidamente articulados, né? É preciso de uma mudança coordenada para resolver esse problema. Não tem resposta simples para problema complexo. Então, precisa de uma resposta complexa também. Então, preciso dar a mão com muita gente, com os conselhos, com a iniciativa privada, com o poder público, com a sociedade civil e pegar uma solução conjunta e aplicar para esses cenários. A gente tem hoje muitas iniciativas interessantes que vêm sendo implementadas no Brasil e na América Latina, até tem uma delas, evidentemente, mas tem muita coisa para fazer. Então, eu realmente faço esse convite de a gente dar as mãos, vamos... Essa provocação. Exato, né? Vamos conhecer... Tem oportunidade, precisa de gente. O Igor falou aqui da necessidade de mão de obra qualificada, né? Capacitada. Um trabalho que é muito bacana, utilizando dos métodos construtivos mais modernos que tem. Então, o que falta, né? Para a gente ter mais gente empurrando essa locomotiva, né? Esse potencial, essa potência, como você disse, porque as comunidades são uma potência, realmente, né? Então, a gente precisa de mais gente, a gente precisa provocar, precisa dar mais visibilidade pro trabalho de vocês. Claro. Assim, eu agradeço novamente o convite, porque esse é um tipo de oportunidade que nós temos de falar do trabalho e falar do trabalho dessa maneira técnica mesmo, né? De como tem um refino técnico de projeto, de operação, de logística para fazer esse tipo de trabalho que é muito complexo, porque às vezes pode ser entendido
o trabalho social como um trabalho muito pequeno, assistencialista, um Não trabalho é. pontual, desorganizado. Até tu trabalha com voluntariado, né? A gente hoje tem uma equação aí de 40-1, né? Então, para cada contratado remunerado na organização, a gente tem 40 ou mais voluntários. Então, hoje a estrutura de trabalho da Teto tem uma contribuição voluntária muito relevante. Essa contribuição voluntária, como eu disse, eu comecei como voluntário, né? Isso foi fundamental para eu me aperfeiçoar como profissional, Olha que né? bacana. Como cidadão e como profissional, né? Porque na universidade, você ainda tem um contato tímido com a profissão, então você vai fazer um estágio aqui, um estágio ali, mas você ainda não lida com grandes fornecedores, você não lida com determinados tipos de projeto, detalhamentos, cálculos, e na Teto eu tive essa oportunidade, né? Então, um estudante que assumiu algumas responsabilidades como voluntário na organização e aprendeu muito, assim, aprendi muito. Então, hoje o programa de voluntariado da Teto é um programa que também é essa porta de entrada para estudantes que querem se desenvolver profissionalmente, não só nas partes técnicas de projeto, mas também em partes de gestão, né? Então, você vai ter uma equipe, você vai adquirir habilidades super relevantes para o mercado de trabalho hoje via voluntariado. Então, essa é uma maneira de a gente dar as mãos com uma sociedade civil para poder buscar soluções inovadoras, etc, né? Então, são... Realmente é um trabalho técnico que tem um ecossistema no entorno bastante interessante, né? Exato, né? Precisa dar essa complexidade, até tu tem uma estrutura de uma empresa, até tu tem uma estrutura, a gente tem superávit, a gente, enfim, tem uma hierarquia, tem uma governança, né? Então, Legal. o fato de ser uma organização tão grande não é à toa, né? Então, as ONGs hoje, as organizações da sociedade civil, as organizações não governamentais, hoje vêm adquirindo portes muito significativos, né? Então, a Teto hoje faz gestão de programas de ASG e ESG de grandes corporações, né? Então, a gente tem programas de ESG investidos na gente, onde a gente essa ponte entre a empresa e o território de mais de 5 milhões de dólares, programas de 300 milhões de dólares, Ó. 300 mil dólares, na verdade, 300 milhões seria ótimo, né? Mas 5 milhões um programa, por exemplo, com uma empresa também latino-americana, que é para entregar mais de 2.000 soluções de água na América Latina em 5 anos. Esse é um programa que a Teto Latam e a Teto Brasil vem gerindo diretamente. Então, um dos pilares, voltando lá rapidamente naqueles temas de trabalho da Teto, um dos outros temas complementares ao tema de moradia e terra é acesso à água, energia, saneamento e conectividade, né? Então, como a gente pode levar projetos que vão dar um fôlego para essas comunidades em relação à água, que é um princípio básico, e a gente tem comunidades hoje que têm acesso à água 2 vezes por semana, à noite, quando não tem a água que chega pra gente normalmente na torneira de casa. Tem muitas famílias hoje, por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, que precisam pegar uma bomba sapo, que é aquela bomba que é submersa, levar num ponto de água que tem ali a 100, 200, 300 metros da sua casa e bombear essa água através de uma mangueira para sua caixa d'água. Porém, você tem que fazer isso de manhã, de madrugada, porque tem uma fila. Tem muitos moradores querendo fazer isso. Agora, você imagina, por exemplo, uma mulher que precisa ir no meio do mato bombear água para sua casa de madrugada. O quanto isso não aumenta risco de assédio, de estupro, de acidentes, de pequenas lesões. Então, como tem uma complexidade quando você tem uma violação de direito como não acessar água, tem várias outras coisas que isso São impactadas, impactam. Exato. exatamente. Então, quando você faz um projeto de regularizar essa situação de água nessa comunidade, você também mata esses outros problemas. Você mata esses outros riscos em potencial fazendo um projeto, por exemplo, de água, de luz. Por exemplo, iluminação é fundamental, né, para essas O comunidades. Brasil é bizarro, né? Nós somos se não, uma das maiores potências hídricas do mundo. Aham. E tem 100 milhões de pessoas aí que não têm acesso à água potável no país, né? Essa é uma das grandes discussões que se tem.
Nós alimentamos 1 bilhão de pessoas todo dia no mundo. E tem gente passando fome pra caramba, né? Então, iniciativas como essa realmente deixam escancaradas isso que, no resumo, tá dentro daquele guarda-chuva chamado desigualdade social, que as pessoas escutam, acham que é um discurso bonito, acha que isso não impacta a vida das pessoas, mas no final, se você for ver, e hoje a gente tem muitos estudos que levam a isso, não importa de que classe social você seja. Ah, Mas a desigualdade social, ela é ruim para todo mundo, pra tudo. né? Quanto menos desigual o país é, melhor é para todo mundo. Então, esse cara que ele é muito rico, né? E tem uma diferença muito grande pro pobre, ele achar que fala, putz, ó, isso aí não é problema meu, minha vida tá resolvida, as próximas gerações não, cara. Esse cara, ele realmente ele está extremamente enganado. Porque países desiguais são ruins para todo mundo, sem índice de violência. E provavelmente esse cara vai sofrer consequências da desigualdade social. Por causa. Exato. Você tem que morar num condomínio com cerca até a tampa, né? Você tem que se isolar, você não pode sair, você não pode usufruir de todo esse recurso que você conseguiu conquistar, mérito do trabalho, de maneira bacana. Mas as pessoas precisam entender que a desigualdade ela é ruim para todo Isso, mundo. é porque às vezes você não. A sua consequência da desigualdade não é faltar comida no seu prato, ou não Exatamente. chegar uma água limpa, mas é a violência, por exemplo, é uma das consequências da Você desigualdade. provavelmente ser vítima de violência. Exatamente, os problemas de mobilidade que a gente tem na cidade, Exato. são todas consequências desse problema profundo. Não à toa, se você pegar lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são os ODS. 17 ODS. O primeiro é eliminar a pobreza, né? Então, é como um fator crucial para você atingir os outros objetivos. Exatamente. Você não vai atingir o objetivo 11 de cidades sustentáveis e inteligentes se essas cidades não passarem por um processo paulatino, gradativo de eliminar a pobreza, erradicar. Exatamente. A gente às vezes nem usa essa palavra, né? De zerar. A gente tem que trabalhar com esse zerar a pobreza. Exatamente. Não pode Pobreza ter. extrema não pode existir mais num país que tem tanto recurso disponível, né? Tá tudo certo. Balançou o prédio, relaxa. Mas dentro desse contexto, Igor, a gente tenta também, lá no CREA, estimular muito debate, conexão entre projetos, estimular gestores públicos, desde o municipal até o estadual. Recentemente a gente executou um fórum de habitação, junto com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, Marcelo Branco, que é uma das boas esperanças que realmente eu tenho aí de quadro de gestores hoje. Mas como que você enxerga a importância da política pública, o papel do Estado no início de uma melhoria, ou quem sabe numa solução, né? Ou no momento melhor do país, do Estado, em todos esses problemas que a gente tem hoje? Bom, eu particularmente vejo a política pública como essencial. Também. Completamente essencial. Por quê? Hoje, por exemplo, a Teto consegue chegar em 50 favelas. Talvez chegue em 150, 200. A política pública pode chegar nas 13 mil que a gente tem no Brasil hoje. Também. Hoje, pelos dados do IBGE, são mais de 13 mil que, pela definição do Instituto, são aglomerados subnormais, ou seja, são assentamentos, territórios em um regime de informalidade. Então, são 13 mil. A Teto não vai chegar em 13 mil, mas a política pública consegue. Então, a gente pode inspirar a política pública com as nossas práticas, mas a política pública é capaz de capilarizar e chegar... É papel do Estado. Do Oiapoque ao Chuí, chegar nessas famílias, porque realmente o papel é o público, né? Olhar para o coletivo. Aonde você tem recurso, assim, que é muito maior que a iniciativa privada, onde você tem material humano, né? Onde você tem poder de escala, de chegar, de transformar realmente um bairro, uma comunidade, uma cidade, é o poder público. Ali está a grande chave da solução nossa, e isso depende muito das pessoas. Não adianta você cobrar do prefeito. Pô, prefeito, resolve o problema lá do bairro. Não é assim que funciona. Exato. A gente precisa mudar a forma de pensar das pessoas, a participação, a proposição de soluções, participar dos debates, para que realmente o gestor, que é uma peça só nessa engrenagem toda, consiga executar. Exato. E é isso. A política pública pode chegar em qualquer local do país hoje. Hoje a Teto trabalha em 7 estados, no Distrito Federal, faz esse trabalho que
obviamente a gente concorda que é fundamental também, super inspirador, assim como outras organizações da sociedade civil, mas a Teto quer trabalhar em conjunto com a política pública, né? Assessorando as políticas públicas para que a gente chegue com maior efetividade nessas famílias mais vulneráveis. No fim, o objetivo da Teto é chegar nas famílias que mais precisam de moradia, que mais precisam de infraestrutura. E para chegar nessas famílias, via Estado, é uma das maneiras, né? Então, a gente se dando as mãos com o poder público, a gente conseguiria chegar em todas as franjas de vulnerabilidade, né? Para, de fato, dar passos mais largos rumo à superação, à erradicação do problema da pobreza no nosso país. Que sensacional. Pergunta, curiosidade, na verdade, né? Eu gosto muito do tema, gosto muito do conceito de cidades inteligentes, e as pessoas cometem o erro de achar que cidades inteligentes você transforma a cidade em uma cidade tecnológica, carro voador, tudo informatizado. Não, cidade inteligente é uma cidade que funciona, uma cidade que essas necessidades de pessoas elas sejam supridas pelo poder público, a cidade funciona bem. E em uma das palestras que eu assisti dentro dessa minha vontade de conhecer muito o tema foi uma pessoa que falou assim, aonde eu realmente enxergo, um especialista, ele falou, onde eu realmente enxergo o conceito de cidades inteligentes, de mobilidade, de ecossistema, foi em Paraisópolis, né? Que ali ele realmente não só personificou, mas materializou o conceito, que sem conceito nenhum, sem nenhuma expertise, ele conseguiu se adaptar. Ou seja, cidade inteligente é um lugar que funciona bem, cidades que funcionam. Mas qual que é a maior referência que você tem hoje de comunidade, de projeto que deu certo, que resolveu os problemas das pessoas, que a Teto tem ou você pessoalmente tem? Qual que é a referência bacana que você pode compartilhar para as pessoas realmente conhecerem o que são projetos bacanas que resolveram aí esses obstáculos? Bom, acho que essa discussão sobre cidades inteligentes é uma discussão que está cada vez mais presente, Tá. né, hoje no Brasil. Então, você vê muitos fóruns. Eu, frequentemente, sou convidado para ir falar nesse perfil de temática. E o que eu costumo trazer é um pouco do que você também colocou, né? Como que a gente pode generalizar, democratizar essa inteligência, né? Essa inteligência tecnológica, inovação, enfim, novos materiais, novas tecnologias não podem estar restritas, como eu falei, a 1/3 da cidade, sendo que a gente tem uma malha urbana duas vezes maior do que onde está, digamos, localizada a inovação. Então, esse papel de democratizar e descentralizar a inovação é fundamental. Eu acho que a gente tem vários exemplos muito interessantes hoje no Brasil. Alguns deles não foram capazes de, por exemplo, resolver 100% de algumas mazelas. Então, o projeto, por exemplo, Paraisópolis. Paraisópolis hoje é um exemplo de como é possível trazer inovação, articulação, negócios, empreendedorismo para dentro da favela, políticas públicas bem articuladas, mas ainda existe pobreza, ainda existem famílias que enfrentam desafios muito, muito difíceis também em Paraisópolis, mas eu acho que é um grande exemplo. Hoje, em Paraisópolis, você tem muitos projetos. Bacana. Muito, assim, eu acho que o trabalho que o Gilson faz, hoje você tem, por exemplo, a CUFA, que trabalha com muitas favelas ao mesmo tempo, fortalecendo o empreendedorismo, fortalecendo ações emergenciais também. Você tem outras ONGs que vêm fazendo projetos de escala comunitária. Então, tem uma comunidade em Ferraz de Vasconcelos, que hoje é chamada de Favela dos Sonhos, uma comunidade que até atuou com um projeto de centro comunitário, com diagnóstico, com moradia, junto com outras organizações, e hoje é uma comunidade que é um modelo de como se
pode transformar a realidade de uma favela aqui muito próximo da gente, na região metropolitana de São Paulo. Você tem alguns governos, por exemplo, Recife. Eu estava em Recife agora faz 2 meses, né? Você tem um programa que é o Compass. O Compass, ele é um equipamento público que traz esporte, educação, é semelhante ao projeto dos Céus aqui em São Paulo, nos bairros mais precários de Recife, ou nos bairros que tem muita vulnerabilidade, como uma forma de transformar aquela realidade via soluções estruturais. Porque se aquela comunidade não se educa, se aquela comunidade não tem acesso a computador, não tem acesso à tecnologia, a novos materiais, novos métodos construtivos, é muito difícil você recuperar esse gap, né? Então, essas cidades inteligentes precisam equacionar, democratizar, descentralizar essas tecnologias, essa inovação e levar para essas outras realidades, que são realidades com muita potência, como a gente falou no começo. Então, quando eu levo uma tecnologia para Paraisópolis, quando eu levo uma tecnologia para Chico Lessa, em Recife, para Vila Vitória, na Bahia, para, enfim, para Cidade de Deus, Guaranis, no Rio de Janeiro, você tem a possibilidade de escalar ainda mais essa tecnologia, né? Você tem uma inteligência nessas favelas, nesses territórios, que é, assim, espetacular. Eu tô no meu dia a dia é isso. Eu fico, às vezes, embasbacado como são pessoas muito inspiradoras, né? Então, uma liderança comunitária, eu brinco, né, com meus amigos que são diretores, CEOs. Pô, não tem CEO que aguenta ser uma liderança comunitária, cara. Cara, Porque você tem que ver você deu para mim uma das alegrias que eu gosto. Porque realmente, cara, conhecendo o trabalho de algumas pessoas, né? E aí tá a discrepância do país que a gente vive. Mas tem alguns líderes comunitários que às vezes eu faço reflexão, se esse cara tivesse à frente dessa empresa, essa empresa seria outra empresa. Exato. E esse cara que tá à frente dessa empresa, que às vezes se vangloria demais, e eu respeito todo mundo, às vezes não respeita esse cara, esse trabalho que ele faz. Exato. Né? E olha de cima para baixo como se ele fosse melhor. Eu falo, Jesus Cristo, meu Deus. A capacidade de comunicação, de articulação que tem essas pessoas. O ambiente que ele trabalha e consegue fazer entrega, comparado ao ambiente que esse cara trabalha, e às vezes não consegue fazer entrega, é extremamente bem remunerado, né? Exatamente. Bizarro. Eu penso a mesma coisa. Falei, Não tem CEO, assim, com todo respeito aos meus colegas e não colegas CEOs. E um outro dado interessante, hoje a Teto na América Latina trabalha com cerca de 400 favelas. Na verdade, 3 a cada 4 lideranças comunitárias que trabalham com a Teto são mulheres. Então, 75% das lideranças comunitárias nos territórios mais precários no Brasil e na América Latina são mulheres. Então, isso também é um dado super interessante, né? De como você tem nas figuras femininas uma representação de liderança, de atitude. Bacana. Convivendo com informação bastante tripla jornada de trabalho, né? Então, precisa cuidar da casa, precisa cuidar dos filhos, dos idosos, ainda ser liderança comunitária, às vezes ainda tendo um emprego. Acha tempo, força, disposição para fazer. Isso é muito inspirador. Então, isso é inteligência. Então, essa é uma inteligência que tem na cidade que a gente, às vezes, não entende. A gente, às vezes, entende a inteligência só como a cor ou a hélice do drone que a gente vai utilizar. Sendo que, na verdade, talvez alguns detalhes da inovação superficial poderiam até esperar um pouco mais para a gente poder potencializar outras inteligências que existem na cidade, ou mesmo utilizar essa inteligência, essa tecnologia que já existe para todo mundo, né? Ontem a gente estava com drones a gente está fazendo um projeto numa aldeia indígena na região do Jaraguá, aqui em São Paulo. Então a gente estava com drone lá, estava com drone lá na zona leste de São Paulo, drone no Distrito Federal. Então, utilizando a tecnologia para gerar imagens de alta precisão, gerar informações de alta precisão, para a gente projetar soluções para esse território. Ou seja, é a tecnologia a favor do impacto social, né? Então, como a gente pode levar isso para todo mundo, né? Qual que é o maior desafio da Teto hoje, Igor? O maior desafio da Teto é escalar, né? Então, hoje a gente já tem uma escala grande,
Hoje... Atingir mais pessoas, mais Exato. projetos, Mas a gente quer fazer fortalecer mais A comunidade. pobreza é imensa, então eu quero fazer mais projetos. Eu fiz 300 projetos até agora. Esse ano a gente tem planejada 200 moradias, mas eu quero fazer 1.000. Quero chegar a 2.000. Então eu preciso de... E o que falta? Bom, preciso de das mãos para muita gente. De gente. Preciso de pessoas que estejam junto com a gente. Então, as empresas, as construtoras, enfim, os fornecedores, os grandes players da construção civil hoje no Brasil, eu faço esse convite para estarem com a gente, para, junto com a Teto, ampliar essa escala, levar famílias que hoje estão no zero da pobreza para um estágio de igualdade, um estágio de dignidade. Então, eu preciso realmente fortalecer ainda mais, porque a gente já tem uma rede de parceiros excelentes que acreditam no nosso trabalho, mas quanto mais gente tiver nessa missão, nessa causa, mais impacto, porque a pobreza é enorme. Mais problemas a Teto vai conseguir resolver, mais gente vai conseguir ser ajudada. E aí, aproveitando o gancho, como que faz, por exemplo, para quem quiser conhecer o trabalho da Teto, para quem quiser trabalhar na Teto, quem quiser ser voluntário da Teto, aonde a gente encontra essa informação, esse caminho, como que faz? Boa, ótimo. O pessoal que tá assistindo, fala, putz, gostei, quero largar aqui minha empresa, eu quero lá trabalhar com os caras, porque, é muito bacana, eu quero mudar a vida das pessoas. Ótimo, vamos assim por partes, né? Pessoa física que quer ser um doador da Teto e um voluntário da Teto, você pode acessar o nosso site, né, no doe.teto.org.br, ser um doador mensal, ser um amigo da Teto, que a gente chama. Você pode fazer uma doação pontual de 10, 30 reais, ou uma doação recorrente, né? Hoje os recursos recorrentes dos milhares de doadores amigos da Teto que a gente tem hoje é fundamental para ampliar esse impacto. Então, essa é uma primeira maneira da pessoa física, né? Então, você, o pessoal que está ouvindo a gente, pode contribuir dessa maneira. Para ser um voluntário, é se inscrevendo nas nossas atividades. Então, sigam as redes sociais da Teto, me sigam lá no LinkedIn, a Teto no LinkedIn, no Instagram, que você pode se inscrever e ser um voluntário, pegar a mão na massa, aprender, conhecer. Você falou, se você está aí num momento que você quer conhecer novas técnicas construtivas, quer saber se é isso mesmo que você quer fazer da vida, né? Se é estudante, se é recém-formado, conheça, vai lá, talvez você esteja no momento que você consiga ser um voluntário, né? Então tá convidadíssimo aqui, o Igor deu os caminhos. Então, nunca conheci uma construção de steel frame, de wood frame, super tecnologias que nem às vezes trabalhando no mercado formal você tem acesso. Exato. Com a Teto, você vai ter esse conhecimento, essa técnica construtiva, essa experiência profissional. Para profissionais, sejam estudantes, sejam profissionais que já estão há muito tempo no mercado. Então, as pessoas físicas têm essa possibilidade de trabalhar com a gente. E para as empresas, eu faço um convite amplo para as empresas, para as organizações que podem trabalhar com a gente, por exemplo, via voluntário corporativo. Legal. Então, hoje, uma empresa pode financiar uma casa com a Teto, levar seus colaboradores e colaboradoras para construir junto com a gente. Ou seja, uma baita de uma experiência, a pessoa fazer uma coisa legal, realmente ter acesso a uma realidade que eles nunca vão ter se não fosse por meio dessa iniciativa. Exato, a gente tem várias construtoras, tem vários profissionais da engenharia da arquitetura, escritórios, grandes players do mercado de construção hoje trabalham com a gente, doam materiais e constroem com os materiais das próprias organizações as nossas casas, né? Então você doa um material, você doou uma tinta, doou uma placa cimentícia, doou um drywall, doou, enfim, telhas, e você vê no seu material sendo aplicado para um impacto social tão grande, isso também é transformador, né? E levar seus colaboradores, você fortalece sua equipe, né? Você fortalece sua marca, você associa a sua marca a uma organização jovem, uma organização com impacto social. Então tem um ganha-ganha imenso, né? Um ganho para a empresa, para a Teto, para a comunidade, para a sociedade. Então, as empresas podem contribuir via voluntariado corporativo, via doações. Então, tem muitas empresas hoje que financiam o nosso trabalho, doando valores que vão
possibilitar que a gente tenha sustentabilidade ao longo do tempo, né? Você tem empresas que doam material, você tem empresas que fazem marketing relacionado à causa com a gente, então, enfim, cedendo, às vezes, o capital de algum produto junto com a marca da Teto para um fim social, né? Então, eu vou vender um produto que eu tenho, parte desse valor desse produto social vai para a Teto, então é uma maneira de fomentar um ciclo, né? Um ecossistema de impacto que é sustentável para as empresas e é sustentável para a organização. Então, são essas formas, né, de poder contribuir com a gente, além, isso pode gerar a oportunidade até de ser um eventual contratado da Teto e realmente trabalhar como você contou sua trajetória. Exatamente, fiquem de olho aí no LinkedIn, na Toda hora. 99 Jobs, que sempre tem vaga na Teto também para poder trabalhar com a gente. Cara, sensacional, cara. Eu, assim, realmente, mais uma vez, eu já era fã do trabalho de vocês, né? Não conhecia o Igor, seja bem-vindo ao nosso Engenharia Infinita. Obrigado. Fiquei fã agora, não só do trabalho da empresa, mas seu fã também. Parabéns, cara. Se o mundo tivesse mais pessoas como você, acho que a nossa realidade seria diferente, a realidade do país seria diferente. E a nossa função aqui é estimular cada vez mais, conectar pessoas, contribuir para soluções e não confundir. Então, cara, se tiver mais alguma coisa que você queira falar que a gente não falou, fica à vontade, a casa é sua. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que fazendo essa divulgação metodológica, essa divulgação técnica e trazendo o nosso trabalho de uma maneira muito profissional. Então, conheçam mais sobre o trabalho da Teto, os projetos que a gente está realizando. Quem quiser fazer parte disso com a gente, seja doando, seja sendo voluntário, seja prestando uma assessoria técnica, tá super convidado, tá? Estou muito à disposição para você também, Vinícius, para toda a equipe. Para que a gente possa seguir esse diálogo, essa ponte e deixar como recado final de que essa realidade de pobreza e de vulnerabilidade é possível ser mudada, mas essa mudança começa a partir da gente, começa a partir das nossas iniciativas e de um pensamento estratégico como sociedade, de que ninguém merece viver num chão de terra batida. Exato. Ninguém merece nascer e morrer num barraco de madeira, numa encosta de morro, podendo ter sua vida ceifada a cada chuva, né? Que seja um problema geracional. Hoje a gente tem, por exemplo, uma família pobre pode demorar até 9 gerações para chegar num estágio de classe média, para chegar num estágio de dignidade. Então, isso não pode ser uma equação do nosso país. Se a gente quer ser uma civilização, um país referência mundial, um país que se orgulha da sua sociedade, a gente precisa ter como primeira saída superar a situação de pobreza. Eu acho que a Teto faz isso hoje. Eu dedico a minha vida a isso. Eu venho, só um complemento final, eu venho de um loteamento, eu nasci e cresci num loteamento clandestino na região metropolitana de São Paulo. Então, eu tenho o meu trabalho final de graduação chama Marmita. É um trabalho que tem na capa o meu pai e minha mãe na construção da nossa casa, lá em 1993. Uma casa que eles construíram na mão. Foi um trabalho premiado como um dos 30 melhores trabalhos de graduação na época que eu me formei, entre os países falantes de língua portuguesa. Então, eu dedico a minha vida a isso, tenho essa trajetória, então estou falando de um lugar onde eu conheço realmente a profundidade desse problema e dedico, enfim, minhas ações, minhas horas para poder pensar, ou seja, usar a cabeça e as mãos em prol dessa transformação, porque, enfim, a gente não tem nas nossas mãos a solução para todos os problemas do mundo, mas diante dos problemas do mundo, a gente tem as nossas mãos e a nossa cabeça. Então, esse é o recado. Que belo recado aí, engenheirado. Vamos usar a expertise, né, a energia para resolver problemas concretos, né, focar, olhar para essa realidade que às vezes a gente ignora, que a gente sabe que está ali, mas a gente ignora. Então, com esse recado final do Igor, a gente encerra nossa Engenharia Infinita. Igor, obrigado, cara. Parabéns mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigadão. Obrigado, foi cara. Ótimo papo. Obrigado, até logo. Pessoal. Até a próxima.